Olá, olá irmãos, boa noite. Mais uma reflexão para nossa edificação nesta noite. E desta feita será em Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Eles, possuído de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, é uma passagem muito conhecida, e o título que eu dei aqui para a nossa reflexão é como você pode enfrentar suas dificuldades, né? Como você pode enfrentar as lutas da sua vida, do dia a dia, como você pode enfrentar essa prisão, né, vamos falar assim, essa prisão domiciliar. Como é que a gente pode enfrentar isso? Esse turbulhão, essa ventania, né, de tempestade. E essa é uma história, né? Essa é uma velha e conhecida história que continua nos ensinando verdades importantes para a realidade da nossa vida. Porque as tempestades continuam acontecendo, continua nos trazendo temor, ameaçando levar as nossas vidas, né? Vamos falar assim, a nossa casa, né? Vamos falar, o barco onde a gente está vivendo. E esse texto, a narrativa mostra algumas atitudes necessárias que ameaçam levar a nossa vida, e algumas atitudes necessárias que precisamos levar diante dessas adversidades que nós estamos vivendo, né? Então, irmãos, é necessário lembrar que Cristo está no seu barco. Ou seja, Cristo está na sua vida. Cristo está com você. E aqueles discípulos, eles não estavam sozinhos, né? Jesus não os tinha abandonado, menosprezado, mas estava ali. Jesus estava pertinho deles, bem juntinho deles. Não é à toa que um dos nomes pelo qual foi chamado era Emanuel, né, que significa o Deus conosco. Ou seja, Deus estava com eles ali no barco. Deus estava com eles naquela dificuldade ali. Estava com eles ali. E o próprio Jesus, né, declarou isso. Eis que estou convosco só na quinta-feira? Ou estou com vocês só no domingo? Não. Jesus está conosco todos os dias, como eu falei ontem, né? Até a consumação do século. Isso é uma promessa. Prometeu o Senhor isso. Então o Senhor continua cumprindo as suas promessas. E nós, como cristãos, nós devemos aprimorar disso, aprimorar dessas promessas, viver essas promessas, que Jesus está aí com você. Seja qual for a circunstância que você está vivendo, Jesus está com você. Isso é o primeiro ponto que nós devemos entender. Lembrar que Cristo está conosco no nosso barco, né? Cristo está no barco. Segundo, a atitude, é necessário também, irmãos,
é sossegar em Cristo Jesus. Sossegar, ou seja, descansar com o Senhor. Jesus estava presente, né? Jesus estava presente ali, mas ele não estava nem um pouquinho preocupado com o que estava acontecendo ali. Ele não estava preocupado com isso. Ao contrário, o comportamento de Jesus foi surpreendente, foi extraordinário, foi magnífico. Ele estava tão tranquilo que ele estava dormindo. Diante daquela tempestade, ele estava dormindo. Por quê? Porque nada assombra, né? Nada rouba a sua paz, nada foge do controle de Jesus. Está tudo sob o controle dele. A fonte da sua autoridade sobre a tempestade lá fora era algo que não havia tempestade dentro dele, não havia tempestade no seu interior. Por quê? Porque Jesus ele tem soberania, ele tem controle sobre a lei, as leis da gravidade, ele domina o mar, ele domina tudo. Não é isso? Então, lá dentro dele estava tranquilo, na sua mente estava tranquilo. Ou seja, a tempestade de fora se submeteu à paz no seu coração. Então, diante dessa turbulência de informações que nós temos, centra foco. Ou seja, como o nosso ministro Mandetta sempre fala nas suas relatório que ele dá às 5 da tarde, foco, disciplina, foco, disciplina. Então, tenha foco em Jesus, tenha disciplina em estudar a palavra do Senhor. Não olha para o que você ouve, né? Todas as informações aí que está na mídia, não. Foco, disciplina em Jesus, anda com Jesus. Então, a tempestade de fora não submeteu à paz do seu coração, ou seja, a sua paz, a sua serenidade interior era fundamentada no grande amor do nosso Deus, no grande amor do nosso Deus Pai, né? Porque ele tinha confiança que todas as suas circunstâncias estavam sob controle, ele é soberano, não é? E aí não precisa de ter medo, porque o perfeito amor lança fora todo o medo, não é? João 4, verso 18. Daí não havia ansiedade, porque ele fazia a vontade do Pai, ele conhecia, né, perante Deus todas as suas petições. Daí nós precisamos aprender. Aprenda, desenvolve isso. É um momento que eu e você nós temos de desenvolver a fé, desenvolver a confiança, desenvolver a nossa dependência do Senhor. Confia no Senhor em todo o tempo. Outro ponto, terceiro e último ponto, é necessário discernir como orar, né? Curioso, irmãos, é interessante pensar, notar que tecnicamente os discípulos oraram. Eles oraram, não é? Eles oraram e no final eles foram falar com Jesus, que é Deus, para pedir que o socorresse. É interessante isso. Apesar do Senhor responder à oração e repreendeu, né, pela falta de fé, eles não teriam expressado fé quando pediram a Jesus. Sabe que eles não expressaram essa fé? Aqui está algo para discernir, né? Existem coisas que o Senhor faz por nós, mas outras que Ele quer fazer por meio de nós. Não é isso? Ele quer fazer algo por meio de nós. E além disso, o texto deixa claro que Jesus repreendeu o vento. Aqui está outra coisa para discernir, né? Existem situações que são naturais, outras são batalhas espirituais. Concluindo, irmãos, precisamos discernir com clareza como orar em todo o tempo, orar sem cessar. Daí essa linda história nos ensina como você pode enfrentar a tempestade, seja ela qual for. Não precisamos aqui ficar intimidados pelas lutas, intimidados pela circunstância.
Para isso é simples, basta agir como Jesus agiu. O que Jesus fez? Ele não ficou perturbado, ele ficou tranquilo. A boa notícia é que todo aquele que está em mim, a boa notícia é que todo aquele que está em mim, em Cristo, tem a mente e tem o seu coração. Então vamos viver a abundante vida, né? Conquistada e ensinada por Jesus. Não tem necessidade de desespero. Amém? Então, medita nesse texto de novo. Estuda esse texto. Esse texto é lindo. Com certeza vai falar muito ao seu coração. Uma boa noite para você. Sossega o coração. Amém?